Oi, gente, tudo bem? Quem está falando é o professor Danilo, da disciplina Interface Química e Matemática, QMM7, e eu vou dar uma aula sobre cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico é bastante importante na indústria porque ele contabiliza a quantidade de reagentes e produtos envolvidos numa reação. Essa quantidade ela pode ser medida em massa, né, que é gramas, em mol, quantidade de partículas, número de moléculas, também quantidade de partículas, ou volume, que normalmente é medida em litros. Vamos pegar aqui uma reação entre o gás hidrogênio, gás nitrogênio, formando gás amônia, NH3. O primeiro passo de todo exercício de cálculo estequiométrico é balancear a equação. Então, se eu colocar 6 átomos de hidrogênio aqui e multiplicar por 2, eu tenho 6 átomos de hidrogênio aqui, 2 átomos de nitrogênio nos produtos, 2 átomos de nitrogênio nos reagentes, então está balanceado. A partir dessa equação balanceada, eu tenho uma relação direta entre a proporção em mol de reagentes e produtos. Ou seja, eu sei que aqui 3 mol de hidrogênio reagiram com 1 mol de gás nitrogênio, formando 2 mol de gás amônio. Eu também consigo predizer a massa em que o número de moléculas dos reagentes e produtos. Vamos lembrar que cada mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 partículas. Então, se aqui eu tenho 1 mol de gás nitrogênio, eu tenho aqui 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás nitrogênio. Lembrando que moléculas a gente está chamando para cada conjunto de átomos. Se aqui eu tenho 3 mol, então eu vou ter 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou seja, eu tenho 18 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio. Então, a reação de 18 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio com 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio formam 2 mols de amônia, que corresponde a 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Então, vamos imaginar um exercício que te pergunte o seguinte: ao reagir 1 mol de nitrogênio, quantas moléculas de amônia são formadas? A resposta seria 12 vezes 10 a 23. Para fazer essa questão, eu monto essa regra de 3. Para cada 1 mol de nitrogênio, são formadas 2 mols de amônia. Se reagiram 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio, x, faço a regra de 3 e chego na resposta 12 vezes 10 a 23. Eu também consigo achar a proporção em massa. A massa dos elementos químicos é encontrada na tabela periódica, essa aqui, ó. Olhando na tabela, a massa do hidrogênio é 1 para cada átomo de hidrogênio. Isso quer dizer que se eu tiver 1 mol de átomos de hidrogênio, eu tenho 1 grama. Mas a molécula de H2 é formada por 2 átomos de hidrogênio. E além disso, aqui eu tenho 3 moléculas de hidrogênio. Ou, considerando numa proporção maior, eu tenho 3 mols de moléculas de hidrogênio reagindo. Então, pensando em gramas, para cada mol de H2, eu teria 2 gramas, porque cada hidrogênio pesa 1. Se eu tenho 3 vezes 2, 6 mols de átomos de hidrogênio, eu tenho um total aqui de 6 gramas. Olhando na tabela periódica, também encontro o nitrogênio e vejo que a massa dele é 14. Como na molécula de nitrogênio eu tenho 2 átomos de nitrogênio e cada mol deles vai pesar 14 gramas, eu tenho um total aqui de 28 gramas. Aqui você pode usar a lei ponderal de Lavoisier e somar
a massa dos reagentes para descobrir a massa do produto. Lembra? A soma da massa dos reagentes é igual a dos produtos. Ou você pode olhar na tabela periódica e verificar que o nitrogênio tem a massa 14 gramas por mol, e cada átomo de hidrogênio, cada mol de átomo de hidrogênio tem a massa de 1 grama. Então, como a fórmula é NH3, eu tenho 14 mais 3, que dá 17, vezes 2, 34 gramas. De novo, vamos a um exemplo de um exercício. Vamos imaginar que o exercício diga que eu fiz uma reação de 18 vezes 10 a 23 moléculas de gás hidrogênio. E a pergunta seja, quantas gramas de amônia são formadas? A resposta seria 34 gramas. Logo mais eu farei um exercício como exemplo para vocês sobre isso, ok? Eu posso usar como unidade também o volume. Existem duas medidas possíveis de volume padronizadas. A CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão. Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, cada mol de gás ocupa 22,4 litros. Então, aqui de N2 eu tenho 1 mol, então aqui eu tenho 22,4 litros de nitrogênio. Mas qualquer gás, isso vale para qualquer gás. Como aqui eu tenho 3 mols de moléculas de H2, e para cada mol ocupa 22,4 litros, aqui eu tenho um volume de 3 vezes 22,4 litros. E formando aqui 2 vezes 22,4 litros. Existe também um padrão de medida de gases que é CATP, que é condições ambiente, temperatura e pressão. Nas condições ambiente, temperatura e pressão, 1 mol de gás ocupa 25 litros, ou seja, o nitrogênio aqui eu tenho um volume total de 25 litros. Como aqui eu tenho 3 mol, o volume total aqui é de 75 litros e aqui 2 mol, o volume total de 50 litros. Importante reparar que a soma dos volumes iniciais não é correspondente à soma dos volumes dos produtos. Isso, a lei de Lavoisier, ela se refere especificamente à massa. Então, aqui a soma da massa aos reagentes é igual aos produtos, mas aqui a soma dos volumes é diferente da dos produtos. O mesmo vale para o número de mol e moléculas. O número de mol dos reagentes não é igual ao dos produtos, nem o de moléculas. Logo mais, quando nós formos estudar as leis volumétricas, você vai entender o porquê. Bom, agora vamos a um exemplo de exercício.